saúde? Bora então. Conexão Clube Tambaú. Em dia com a saúde. Em dia com a saúde, esse caso que a gente já falou, né? Eu poderia dizer, vamos falar de polícia, caso de polícia que tá tendo aí, investigações policiais aí. E a gente traz aqui para falar com saúde, sobre saúde. A gente vai bater um papo aqui agora com ela que vem para aqui para a gente tirar algumas dúvidas aqui. Diante dos alertas, né, de autoridades, né, sempre sobre os riscos imediatos aqui, sobre a substância do metanol. É fundamental a gente discutir de que formas a gente pode se prevenir, se precaver, de que forma a gente pode tentar identificar uma fraude, Erli, para ajudar a entender melhor, né, sobre esse tema, que a gente está vivenciando no Brasil inteiro. Hoje a gente vai receber aqui a Carol Araruna, coordenadora dos cursos de farmácia, biomedicina da Uninasal aqui de João Pessoa, para a gente tirar dúvidas aqui, explicar sobre bebidas adulteradas, o que é que ocasiona na nossa saúde, o que seria essa substância que está tão sendo falada a partir, né, de um dia desse para cá, doutora. Seja bem-vindo, viu, Carol? Muito obrigada, Erli. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né, para falarmos um pouco sobre esse assunto aí que está tão em alta e também tão importante a gente conseguir identificar alguns fatores para se prevenir, para evitar principalmente o contato inicial, né, com esse tipo de substância que é tão tóxica. Eu já escutei de muita gente dizer assim, Erli, eu acho que eu já tomei bebida adulterada. Acho que foi uma vez lá não sei aonde, foi uma bebida que me pegou mal. Eu já tive esses sintomas aí, mas não é bem assim com essa substância que está sendo em evidência agora, né, doutora? Não. Antes da gente falar especificamente dessa substância do metanol, a gente tem que entender um pouco que existe uma pequena diferença entre bebidas que são adulteradas e bebidas que são completamente falsificadas, né? Porque muitas vezes é colocado como sinônimo. As bebidas adulteradas, que é o nosso caso aqui do metanol, são bebidas compradas nas indústrias originais, né? E após a compra, elas são, no momento da distribuição, elas acrescentam essa substância tóxica para baratear a venda. Ou seja, essa daí é adulterada. As adulteradas. Adulterada que vai aí empurra outro material dentro da bebida. Exatamente, que é a suspeita desse nosso caso agora mais recente, né? E o que seriam as falsificadas? A diferença de uma para outra? As falsificadas são aquelas que são feitas completamente na clandestinidade. Não existe uma indústria original da bebida. Elas são feitas com embalagens falsas, rótulos falsos, para imitar uma original. Então, esse nosso caso, a suspeita, né, mais recente, é que as bebidas sejam originais e tenham sido adulteradas. Eles retiram uma parte do etanol, que é mais caro, né, do etanol da bebida. Pega a bebida em si, um exemplo, uma garrafa que custa R$100, aí eles tiram a metade, sei lá, 30% e injeta uma substância mais barata que é para render. Exatamente. Aí bota na mesma embalagem. Isso. Aí fecha a embalagem, lacra de novo, né? Eles têm diversos, inclusive tem todos os equipamentos. Essa daí é a adulteração, as adulteradas. Para fechar de novo e vender como uma bebida original, porque está na embalagem original, rótulo original, e isso é mais difícil de ser identificado. Quando a bebida ela é completamente falsificada, existe um pouco mais de indícios, né? No rótulo, no design da embalagem, né? Da garrafa em si. É mais fácil de perceber, né? No lacre, porque o rótulo ele tá mais, às vezes é impresso de uma forma que, né, fica borrada, não tem todas as informações que precisam ter. Então, o perigo maior desse caso mais recente é justamente porque a linha de investigação inicial é que essas bebidas originais foram adulteradas. Mas, complementando a sua fala, o perigo está em ambos os casos, tanto na falsificada quanto nas adulteradas, né? Com certeza. O risco é igual. O risco é igual. Uhum. Nas falsificadas ainda tem um risco adicional, porque a bebida ela é feita completamente sem nenhum tipo de padrão né, sanitário. Né? Muitas vezes, inclusive, esse caso recente desencadeou operações policiais em todo o Brasil, inclusive pegaram fábricas clandestinas. Aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba, né, também. Agora recente, acho que é Lagoa Nova, aqui, né? Lagoa Nova. Foi fechada lá uma fábrica clandestina. Então, a clandestinidade também Eu já vi casos de falsificação que eu comecei a pesquisar e através de amigos aí comecei a pesquisar falsificações que eles pegam, por exemplo, viu, Sil? Uma determinada vodka, eu vou citar um exemplo aqui, que custa R$5 a garrafa. Aí eles pegam aquela vodka, aí eles compram
geralmente, quem trabalha com reciclar, aí pega aquela vasilha, aquele vasilhame de outra, sei lá, uma mais cara, uma que custa 130. Aí eles compram uma de 30, pega o líquido da de 30, coloca na de 130. Isso aí seria a falsificação, tá? Pega, eu já vi garrafas, eles adulteram um rótulo de cerveja, por exemplo, né, que abre com a tampa. Eles têm todo um maquinário para tampar, para lacrar. É uma indústria de falsificação que é muito forte. E, doutora, como é que a biomedicina, tá, age nesse combate? Onde é que entra a ciência, tá, nesse caso aqui? A farmácia e a biomedicina, né, Isso. trabalham em várias frentes. Uma das primeiras é essa que a gente está fazendo aqui agora, que é a comunicação em saúde, né? Que é informar a população quais são os riscos e como evitar, né? Mas a gente está envolvido também na análise das substâncias, nas substâncias que chegam adulteradas, né? Para saber a detecção da substância, tanto na matriz alimentar, porque a bebida é considerada pela legislação, né, como um alimento, as bebidas alcoólicas também, tanto para a identificação da substância na matriz alimentar, né, na garrafa em si, no produto, no adulterado, quanto no sangue da pessoa, né, contaminada já com suspeita, e também no fornecimento de todo o apoio em relação ao protocolo terapêutico, né, na administração dos antídotos, que tem que ser rápida, né, a partir do momento que se identifica a contaminação, cada minuto é precioso, por causa da formação do metabólito tóxico, que causa principalmente, né, o primeiro alerta é a alteração na visão, então causa cegueira. Então, quanto mais rápido esse protocolo for aplicado em ambiente hospitalar, em que nós estamos inseridos também, né, tanto o farmacêutico quanto o biomédico, ele pode auxiliar. E também na fiscalização, né? Nós temos Como é que age o metanol? O que é o metanol? Tem o etanol, metanol e tem o etílico, né? Ou seja... O álcool etílico é o etanol, é chamado etanol. Assim como é uma substância, é um derivado do é álcool. um nome diferente. O etanol é o álcool etílico. O metanol é o álcool metílico também. É só uma forma de falar diferente. Mas o etanol assim como o metanol. O álcool que a gente A gente toma é o etanol alimentício. É o etílico. Que é diferente, é o etílico, que é diferente do combustível dos postos O metanol de gasolina. é combustível. O metanol é mais utilizado em indústrias químicas, como solvente para fazer verniz, tinta. Misericórdia. É misturado também um pouco com combustível, é também utilizado como solvente, né? Muitas faculdades, universidades que fazem pesquisa precisam desse tipo de substância para realizar os experimentos. Mas é uma substância que é utilizada basicamente na indústria química, diferente do etanol. Então, uma coisa também que a gente precisa frisar é que o etanol que a gente consome, que é o etílico, o álcool etílico alimentício, ele passa por um processo de purificação maior para o consumo humano, que é diferente do combustível que está no Combustível posto vai virar de fumaça, gasolina, vai virar fumaça do né? carro, né? Que, inclusive, esse etanol que está nos combustíveis, são acrescentadas substâncias para torná-lo impróprio para o consumo, inclusive, sim, de você não querer consumir. Embora o nome seja o mesmo, né? O O mesmo, que gera inclusive, confusão. A base é a mesma substância, só que após o processo de destilação, né, para produzir o etanol em si, são acrescentadas outras substâncias que têm um gosto e um cheiro mais desagradável, né? como benzeno, outros solventes como acetona, por isso que tem aquele cheiro bem Para você não característico, querer, para ter ojeriza de consumo. para que ninguém chegue lá e me dê aqui para eu consumir. Na bomba de gasolina. Porque depois vai vir o problema da saúde pública, né? Que vai para o hospital. Né? Inclusive, os falsificadores pegam o combustível, muitas vezes, para fabricar bebidas para consumo humano. Então, esse também é uma falsificação. Nossa Senhora. E quais são os sintomas? Justamente, é isso. Os sintomas da intoxicação com metanol, né? Isso. Tá, eu vi uma pesquisa que o metanol em si, eu beber metanol aqui, não é só o metanol, é porque ele vai para o fígado, que produz uma enzima que vai, né, intoxicar meu corpo. Como é que funciona esse processo O que é que acontece com o nosso corpo, né? Isso. O metanol é uma substância que, quando ingerida, ela se transforma no fígado, né, a partir do nosso metabolismo, em um intermediário que é chamado formaldeído e depois no ácido fórmico, certo? Então, essa substância chamada ácido fórmico, ela é extremamente tóxica.
E o tempo de produção dessa substância varia de acordo com a quantidade e de acordo com o metabolismo da pessoa. Por Organismo, exemplo, né? um homem adulto vai ter um metabolismo diferente de uma mulher, então varia de acordo com a idade. Mas os sintomas, eles começam a aparecer, os sintomas específicos, porque como o metanol está misturado, né, e completamente difícil de perceber que ele está misturado com o etanol, os sintomas iniciais são de embriaguez natural, náusea, tontura. Ressaca, como se fosse aquela ressaca, dor de cabeça. E no momento do consumo você tem esse tipo de sintoma, né, como se você tivesse embriagado. Entre 6 a 12 horas, a depender da quantidade, esses sintomas eles persistem. E que não é para persistir, né? Ninguém passa 12 horas de com ressaca, esses embriagado. sintomas de embriaguez, ou, né, náuseas, respiração acelerada, enfim. Eles persistem, então isso já é um sinal de alerta. E após 12 a 24 horas, começam a aparecer os sintomas de visão. Visão turva, visão embaçada, uma névoa na visão. E se não for imediatamente tratado, pode evoluir para cegueira irreversível. E tudo isso causado pela formação desse metabólito tóxico, chamado de ácido fórmico. Esse ácido fórmico, eu vi, onde foi que eu vi? Se eu estiver errado, a senhora me corrige aqui. É formol. É o mesmo ácido fórmico que se usa em alguns produtos químicos para o cabelo? É a mesma base? É a mesma base, só né? que como você está... como você ingere, né, a quantidade é muito maior, é diferente, porque o problema tanto de qualquer substância que seja tóxica para o corpo, a ingestão e a inalação também é um problema. Só que quando você ingere, você entra em contato com uma grande quantidade de substância. E também o metabolismo, né, gera essa substância muito tóxica. Quando passa pelo fígado, a toxicidade aumenta pela produção. Eu vou chegar no tratamento, mas antes... No primeiro sintoma, o que é que a gente deve fazer? Eu tenho que beber muita água que eu preciso destilar. Eu sentindo os primeiros sintomas e eu tô achando que eu tô assim, sei lá, sintoma, o que tem que fazer? O primeiro sintoma, na primeira suspeita, pronto-socorro. Correio postal. Não existe outra indicação que seja eficaz, né? Porque... já ouvi algumas pessoas falando, o café funciona para inibir. É uma ressaca forte. Eu vou tomar muita água. Como é que a gente vai, como é que eu vou saber se é uma ressaca forte, pesada, ou se eu tô com suspeita de intoxicação? Porque tem gente que não vai para o hospital, isso é só uma ressaca. Aí a mulher pode dizer, bora para o hospital, vou passar vergonha lá no hospital com a ressaca. Tem gente que tem esse paradigma de qual seria aquele estalozinho. Não, agora é a hora de ir para o hospital. As pessoas que foram intoxicadas, elas relatam, né, que tem uma sensação diferente. É algo que não é comum. É uma ressaca diferente que você nunca sentiu. Assim, você sente que está demorando demais para se recuperar e tem uma sensação estranha, uma estranheza mesmo de quem só consome o etanol. Algumas pessoas relataram também que durante o consumo conseguiram perceber e identificar como se fosse na garganta, uma coisa um pigarro, pouco mais... É isso? Não, uma queimação diferente, sabe? Então, mas só que na hora você não consegue identificar. Então, qualquer indício, qualquer suspeita, tá demorando demais, essa ressaca tá muito longa, eu tô me sentindo muito estranho, nunca me senti assim. E os sintomas da visão, nunca né? Aconteceu assim. Como a senhora falou, que eu acho que é o mais importante. O mais importante são os sintomas que da visão mais, que costumam aparecer entre 8, 12 até 24 horas, dependendo da quantidade. Então é visão turva, vamos visão repetir. turva, névoa, né, na visão. E também o que acontece, outro sinal bem característico, que já é bem perigoso, é uma respiração mais acelerada. Essa respiração mais acelerada já entra num processo chamado de acidose metabólica, mostrando que já foi produzido tanto ácido fórmico que o seu sangue já está ácido. Nossa. Aí você começa a entrar num processo de dano neurológico, falência múltipla dos órgãos, que pode evoluir para um coma até óbito. Como tivemos um caso recente aí da menina que consumiu, né, e foi aberto um protocolo de morte cerebral, né, recentemente, por causa do dano neurológico. Então, é o que eu digo. Ao primeiro sinal de estranheza,
vá para o pronto-socorro, porque é melhor você passar vergonha do que ser prejudicado dessa Verdade. maneira. É melhor né? do que morrer. Com certeza. Pois é. Tratamento, vamos lá. Eu escutei outro dia. Erli, tomar cachaça faz eliminar o etanol. Tomar cachaça é mito? É mito, né? É um mito parcial, digamos assim, certo? É como se for, é assim, porque assim, o etanol e o metanol, né, que é a substância tóxica, eles meio que competem pela mesma enzima de metabolismo. Com o etanol não é formado aquele metabólito tóxico. Com o metanol, sim. Então, eles meio que competem pelas mesmas enzimas. Porém, qual é o problema de se administrar? E a enzima tem mais afinidade pelo álcool etílico, pelo etanol. Então, um dos antídotos... Um vai querer ocupar o espaço do outro no fígado. Exatamente. Como a enzima tem mais afinidade, né, ela prefere o etanol do que o metanol, a administração, o consumo de etanol faz com que o metanol saia Acaba dessa sendo enzima, expulso dessa exatamente, equação, né? e não seja formado aquele metabólito. Só que qual é o perigo dessa administração não hospitalar? Porque o Caseira, né? caseira, Aleatória, né, digamos é. assim. Eu tô com uma ressaca, eu vou tomar uma cachaça. O bom de uma ressaca é curar com outra por cima. Já escutei muito isso. horrível. Né? O É do risco- popular isso aí. o risco é a quantidade consumida, porque muitas vezes a pessoa se desespera, toma uma quantidade muito maior de uma vez e acaba Aí entra em induzindo coma. outros problemas, como entra em coma coma alcoólico. Como alcoólico, exato. Exatamente. Então, o ideal é que essa administração ela seja acompanhada, feita em âmbito hospitalar, certo? E o etanol é aquele farmacêutico, né, que é feito especificamente para isso. Tem um grau de pureza diferente, digamos assim, Da né? bebida, Da bebida. certo? E é feito em âmbito hospitalar, acompanhado por profissionais, né? Porque o etanol ele vai deixar você embriagado, vai causar outros sintomas, né? Então já vi algumas pessoas falando que tiveram suspeitas, né? Tomaram antes de ir, antes de ir para o hospital, para o pronto-socorro, tomaram um copo de cachaça, foram dirigir e bateram o carro, por exemplo. Morreu pelo acidente. Ei, deixa eu te agradecer aqui agora por essa aula que a gente está aqui tirando dúvidas desse assunto, desse tema aqui, tá? E dizer que é a primeira vez aqui, né? É a que primeira seja vez. outras mais aqui, outros temas, que outros temas não seja de relevância policial, de urgência, de emergência, da forma que a gente está vivenciando aqui, e dizer que volte sempre, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu só É queria de- complementar, em caso de suspeita de contaminação, aqui na Paraíba, qual é o hospital de referência? Vai referência, para qualquer sim. lugar ou vai para algum Vá pro específico? mais próximo que O você que mais puder. perto. A UPA Aí mais de perto lá- é de você. Aí de lá se encaminha, né, Isso, para porque algo mais muitas vezes a gente específico. fica se prendendo a algum hospital específico, acaba Não é o Não caso. indo. Nesse caso é urgência mesmo, vai você para qualquer um. para o que você tiver acesso. Inclusive, não apenas ao hospital. Aí o tratamento no pronto-socorro. hospital, rapidinho pra gente fechar, vai no soro pra poder limpar o sangue. A administração ela é intravenosa. Por isso que ela é acompanhada, né? Por isso que vai no hospital. Não tem aquele Certo. remédio da farmácia que vai ali, Não, compra não, aquilo ali não. pra dor de cabeça. Não, Sim, não. E o ideal, caso você esteja de posse da embalagem, é levá-la, porque aí Importante, tem né? um teste rápido para saber se realmente a intoxicação é por metanol ou não. Aí já direciona mais o tratamento. Olha aí. Vamos Doutora guardar as Carol garrafas. Araruna, conversamos aqui, recebemos uma aula dela. Ela que veio, que na verdade ela é coordenadora dos cursos de farmácia biomedicina da Uninasal de João Pessoa. Obrigado, viu, doutora? Muito Mais uma obrigada, vez aqui, eu que viu? agradeço, né, por estar representando aqui a Uninasal para fazer essa informação. Volta mais vezes aqui. Esse E alerta, muito né? obrigada. A gente tem gravado Com outros também, temas. quadros, né, como Partiu Enem, para envolver todos os estudantes aí. Eu que agradeço. A casa está sempre aberta. A casa tem um obrigada. bocado de porta E para sempre esse se abrir. tema provavelmente vai ser muito presente no Enem, né? Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que vai Muito ser presente. o tema da redação. Com certeza. Espero pra tu ver, eu acho que vai ser o tema da redação, vai ser o metanol. Vamos trabalhar com isso com os alunos Ou também. ressaca.